Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bettencourt, editor de política da RR. O podcast de hoje vai abordar dois temas: as articulações eleitorais de Lula e Lira e o ato convocado pelo presidente Bolsonaro no domingo, em São Paulo. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcasts disponíveis. Bom, começando pelas articulações político-eleitorais. A visita de Lula ao Rio de Janeiro e a série de recados dados por políticos como Arthur Lira e Eduardo Paes durante um evento da FGV na cidade indicam que 1. O Lula vai efetivamente entrar na articulação política, algo que vem sendo muito falado e anunciado pelo início de conversas mais diretas entre ele e o Lira, que teria sido inclusive uma exigência do Lira diante da insatisfação com Padilha. Pelo menos ele vai fazer isso no que se refere aos presidentes da Câmara, justamente o Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas não é só isso, tem uma outra coisa talvez mais importante do que isso. O Lula fará isso pensando simultaneamente na agenda do governo no Congresso, sim, mas também nas sucessões em ambas as casas e, sobretudo, nas alianças eleitorais. É isso que está por trás da brincadeira do Eduardo Paes, que é muito próximo ao Lula e é rápido no gatilho, quando ele diz que gostaria de ter o PP na aliança pela sua reeleição. Ele falou isso nesse tom meio jocoso, justamente no evento da FGV. É óbvio, no entanto, que não houve nenhuma brincadeira, e sim uma sacada do Eduardo Paes, que é sensível politicamente, de que o Lula vai combinar ou vai tentar combinar essa consolidação e mobilização da base parlamentar no Congresso com a sua formação das chapas eleitorais. E ao fazer isso, vai abrir eventuais oportunidades para congregar os seus aliados regionais, como o Eduardo Paes, especialmente em capitais importantes, é o caso do Rio, e o Centrão. O Lira, por sua vez, não vai fechar a porta para esse jogo, nem fechou. Ele disse que o Eduardo Paes estava quebrando o gelo e tal, mas foi simpático. A intenção dele não é deixar de pôr no ar a possibilidade de que alianças eleitorais também façam parte dessa questão. Ainda que, mais particularmente no que tange a base eleitoral dele, ele tem alguma dificuldade nesse sentido, porque em Alagoas, onde ele tem justamente essa base, é o mesmo lar, assim, né, o mesmo berço do seu maior adversário, né, que é o Renan Calheiros, que é muito próximo ao Lula e também tem força dentro do MDB e da base partidária. O que não quer dizer que ele não possa fazer isso em relação a diversos outros interesses e relações que ele comanda ou sobre as quais ele tem influência em outras partes do Brasil, como a força que ele é dentro do PP. No entanto, o que o Lira está indicando é que a combinação que mais interessa a ele, ou pelo menos a que é prioritária para ele agora, é entre o papel que ele exerce nesse último ano dele como presidente da Câmara, na aprovação da agenda do governo, e o apoio que o Lula, o PT e a base e a esquerda, mesmo de centro mais ligada ao Planalto, pode dar a ele na escolha do seu sucessor e na garantia de que ele vai fazer o seu sucessor sem maiores sustos. A manifestação do presidente da Câmara foi estampada em geral na mídia, quando ele dizendo que o PT e o Lula vão apoiá-lo, ou que ele acredita que vão apoiá-lo. Isso foi estampado como se ele estivesse revelando uma informação, uma negociação, algo decidido, ainda que ele não tenha dito exatamente isso. Mas mesmo essa abordagem é muito aquém, na verdade é muito diferente do sentido real do que ele disse. Porque o que o Lira fez, na realidade, bem ao seu estilo, é externar pela primeira vez de maneira pública e aberta o que ele também costuma fazer. Ele não diz que é uma troca, mas ele fala o que ele está querendo. Qual a principal contrapartida que ele busca para apoiar o governo e possivelmente até para ampliar esse apoio nas eleições? O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer, de certa forma, inverter a lógica. Em vez do Planalto ter que ir atrás dele para que ele ajude a compor a base do governo, ele quer uma garantia de que o Lula, o PT e os partidos mais intrinsecamente ligados a ele, o Lula, vão estar na sua base, na base do seu candidato à sucessão, evitando a possibilidade de que surja qualquer adversário que tenha alguma chance de ganhar. Então, na verdade, o que ele está fazendo não é uma constatação. Pelo contrário, ele está dando um recado e exercendo uma pressão, embora acenando com a outra mão, que é quando ele diz
mas o governo aprovou tudo que quis, não houve pauta-bomba, não houve nada, ele dá um recado e exerce pressão, ao mesmo tempo ele fala, olha, isso pode continuar e quem sabe pode até melhorar e pode incluir alianças eleitorais, embora ele não entre muito nesse tema. No entanto, isso implica em um apoio inequívoco a que ele faça o seu sucessor na Câmara. É essa, claramente, a principal preocupação e a principal moeda de troca que ele busca. É isso que ele está dizendo. É claro que esse apoio não significa só uma declaração, não significa só você evitar qualquer articulação contra. Significa um apoio também dando a ele possibilidades, verbas, cargos, cumprimento de compromissos para que ele mostre que mantém influência e que tem força e conseguir ele mesmo, usando também os atributos do governo federal, fechar os acordos que ele necessita, mesmo com a influência dele, para garantir a sua sucessão, porque lembrando que é diferente quando você é candidato à reeleição, você detém todo o poder, de que quando você tem que convencer os outros partidos a apoiarem alguém que você está indicando, que não detém esse poder ainda, numa corrida muito mais aberta. Então, nesse sentido, o apoio do governo, né, e essa força do executivo pode contribuir muito mais para o Lira do que contribuiria necessariamente se ele estivesse concorrendo à reeleição ele mesmo. Não fica evidente, nesse sentido, se haveria espaço para uma espécie de escolha conjunta, que significaria, para a gente citar uma ideia, uma imagem, uma espécie de lista tríplice ou dupla feita pelo Lira e que o PT e o Lula pudessem escolher um nome mais do agrado deles ou mais próximo ao governo, ainda que dentro dos que o Lira se sentiria à vontade de ungir. Isso seria um mundo dos sonhos para o PT e para o próprio Planalto, mas é improvável que ocorra, a não ser que aconteça uma convergência mais orgânica, mais natural. O que eu quero dizer com isso? Que o candidato que mais interessa ao Planalto consiga se fazer mais forte junto ao próprio Arthur Lira. Se isso acontecesse, também seria ótimo, seria aceitável para o Lira e ótimo para o PT e para o Lula. Mas que o PT e o Lula tenham tanta força contra o Lira nessa definição, mesmo que seja alguém próximo ao presidente da Câmara, é muito improvável. Por quê? Porque o Lira quer ser a referência inconteste para o seu sucessor, quer que o seu sucessor deva a ele pelo menos 80%, 90% da própria eleição, e não uma divisão equânime de lealdade, vamos dizer assim. Algo parecido com o que o Alcolumbre conseguiu quando ajudou a eleger o Rodrigo Pacheco para o seu lugar. Lembrando que o Rodrigo Pacheco é até hoje muito fiel ao Alcolumbre, mas não foi tanto e certamente não é hoje fiel ao ex-presidente Bolsonaro. Pelo contrário, ele pessoalmente parece ter mais próximo do Lula do que o próprio Arthur Lira e já dava indicações disso ainda no governo Bolsonaro. Todo esse processo, esse é um outro ponto, de negociações, dessas articulações conjuntas, transversais, vai exigir a presença do Lula, e ele já está mostrando claramente, não é de hoje, que está disposto a fazer isso. Está disposto a fazer isso não só conversando, estando presente na articulação, quando exercendo essa espécie de diplomacia presidencial, né, que é a diplomacia exercida pelo próprio presidente e não apenas pelo Itamaraty, só que para dentro, indo nos estados, conversando com o Eduardo Paes, viajando com parlamentares, não só de esquerda, pelo contrário, mas parlamentares do Centrão, parlamentares com força local, porque às vezes isso parece que é uma questão de vaidade, o que importa é apenas a verba e tal, mas não é. No mundo político, o presidente ir para uma inauguração em qualquer lugar e chamar um parlamentar daquele lugar tem peso, é demonstração de prestígio, conta para a força política desse parlamentar e conta para a possibilidade dele entrar em alianças que interessam ao Lula e ao PT. E nesse sentido, o próprio PT, a corrente majoritária do PT, já sinalizou que vai buscar as alianças ao centro, inclusive está disposta a abrir mão da cabeça de chapa em diversos casos, como está fazendo, embora a esquerda, em São Paulo, mas voltando, parte da esquerda do PT, engolindo a Marta Suplicy de volta. Esse jogo todo, por outro lado, tem possibilidades diferentes. Por um lado, de uma forma, ele vai ampliar na mesma proporção as possibilidades de negociação, porque tem mais coisas que podem ser negociadas, o governo tem mais a dar, talvez, do que tinha antes, mais fatores que interessam ao Lira, e também vai aumentar a possibilidade de ruído e atrito, porque você tem mais a dar, mas também tem mais interesses do Lira. Você agora tem questões eleitorais do Lira e de todas as lideranças. Você tem que, não só são questões parlamentares, não é só emenda, são questões eleitorais que estão em jogo, são questões da sucessão que estão em jogo, uma questão que o Lira deixou muito claro, que não vai abrir mão, essa vai ser uma questão central, e essa pode gerar atritos muito mais pesados com o Lira, porque é muito mais prioritário para ele, até do que qualquer questão pontual de conseguir emenda, de conseguir esse projeto, evitar que o governo
abra espaço para qualquer concorrente, então isso pode ser uma fonte de atrito. Até porque o Lira está longe de ser uma unanimidade no PT, e mesmo entre alguns nomes mais próximos ao Lula, nos partidos, vamos dizer, de centro, como o PSD e, sobretudo, o MDB, está longe de ser essa unanimidade, mas também existe um outro lado, existe um potencial, que é esse estreitamento, eu usei a palavra orgânico, mas novamente, esse estreitamento dos laços eleitorais na sucessão da Câmara, com um novo presidente eleito desde o início, não só com apoio, como o Lira, de certa forma, está tendo, mas com uma participação do governo na articulação para elegê-lo pela primeira vez, bem como a participação do Lira e de outros membros do Centrão na formação de chapas eleitorais, incluindo o PP, incluindo outros partidos, pode dar mais estabilidade e azeitar uma aliança parlamentar que nesse primeiro ano de governo foi construída com o bonde andando rapidamente em meio a uma série de coisas acontecendo, em meio ao governo pondo seus projetos na mesa, e em meio a um centrão que tinha caminhado já muito tempo com o governo Bolsonaro e vinha se mostrando mais alinhado a ele em termos eleitorais. Então é uma oportunidade também para você mudar mais fortemente essas relações, tanto quanto é uma oportunidade de risco. Bom, vamos agora ao segundo ponto, o ato convocado pelo ex-presidente Bolsonaro e organizado pelo pastor Silas Malafaia em São Paulo no domingo. Um ponto que tem que se falar é em relação a que haveria uma intenção de fazer pressão sobre o STF e tal. Isso em termos de efeito real sobre decisões do STF não vai acontecer. Basta a gente lembrar que o ex-presidente Bolsonaro, quando ainda era presidente, fez manifestações enormes, com uma fortíssima adesão, e isso não mudou nada já à época. As posições do Alexandre de Moraes ou de quem quer que fosse do STF. E que dirá agora, quanto por mais forte que seja essa manifestação, ele não é mais presidente, o STF pode se apoiar na popularidade, mesmo que não esteja na rua, né, de um presidente eleito, vai se apoiar numa relação dentro do Congresso que apesar de haver muitas críticas a ele, não é mais de uma base do ex-presidente Bolsonaro. Então a situação para o STF, qualquer que seja a pressão hoje, você vai ser inevitavelmente de menos pressão do que quando o presidente era Bolsonaro. Então não mudou de posição à época, não vai mudar agora. Não é essa a questão que pode haver. O que pode haver até em relação ao STF é até pior, qualquer pressão que seja feita. É que, ainda que não me pareça, e não seja o consenso, que o Bolsonaro ele mesmo vai fazer ataques, embora a gente saiba que o ex-presidente, como de certa forma o próprio presidente, hoje o Lula, é imprevisível no sentido que são dois políticos que improvisam muito, que falam, claro, com estilos totalmente diferentes, temas diferentes, mas que falam muito coisas que vêm na cabeça deles na hora. E, dito isso, a análise geral não é que o ex-presidente Bolsonaro queira fazer ataques diretos ao STF, né, ou alguma coisa do gênero, nem pelo contrário, falar em ilegitimidade do sistema, algo assim, porque isso aí sim poderia incorrer até no agravamento das acusações que pesam contra ele, lembrando que ele se manteve calado, não deu uma declaração no depoimento que fez a PF. Então a questão não é muito essa. O que pode acontecer sim, aí uma demonstração indireta, uma pressão indireta, é uma grande demonstração de força popular e política. Se o evento estiver muito cheio, se houver muitos políticos importantes, se houver parlamentares, se houver governadores e, claro, acima de tudo, se houver presença e forte mobilização popular. É difícil imaginar que não vai haver uma força popular, porque ele é forte popularmente. A questão é o grau disso. Vai ser forte, vai ser enorme, vai ser médio, vai ser acima, dentro ou abaixo das expectativas. É mais ou menos essa é a grande regra. Se for dentro ou acima, pode sim, essa demonstração de força popular pode ter um impacto justamente nesse mesmo processo de alianças, de aproximações eleitorais. Porque se muitos parlamentares de centro-direita ou ligados ao centrão percebendo um peso, uma força do ex-presidente Bolsonaro e do apoio dele, tendem a se interessar mais por esse apoio e ter mais motivos para não mudarem de lado, não os que já são muito próximos a Bolsonaro, que não vão mudar, mas os que podem ir um pouco para um lado, um pouco para o outro. Vai ser, por exemplo, um fator importante para o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato agora à reeleição e que busca o apoio do ex-presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo que tem medo de se aliar demais a ele, porque o Lula ganhou na cidade de São Paulo. Então vai ter uma influência sobre ele, por exemplo, mas sobre muitos outros políticos. Um outro ponto
que o ato também pode ter muita influência, é na capacidade de articulação, no poder, no peso dos núcleos parlamentares mais próximos ao ex-presidente. Isso dentro do Centrão, no Congresso como um todo e especificamente dentro do PL, partido do próprio presidente, mas que tem mais ou menos duas alas. Uma ala do Valdemar Costa Neto, mais pragmática, mais tradicional, um PL tradicional, e outra ala mais diretamente ligada ao ex-presidente Bolsonaro, eleita por causa dele, ligada ao núcleo duro dele, que vai segui-lo aonde ele for. Bom, gente, é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo podcast do Relatório Reservado. A gente pode também trazer um retorno sobre essa manifestação e as outras questões que nós conversamos aqui. Enquanto isso, fiquem ligados, como eu sempre falo, nas análises políticas do RR Destaques, que vai aí diariamente trazer esse e outros temas, e nas notícias também diárias do Relatório Reservado, sempre trazendo os furos na economia, nos negócios, na política, em diversos temas, antecipando movimentos que vão influenciar na minha e na sua vida, bem como em grandes decisões econômicas do setor público e do setor privado. É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima.